Livro O Último Convite, uma mensagem de esperança de Clifford Goldstein. Capítulo 4, Anjos sem asas. A vida é comunicação. As células se intercomunicam por sinais químicos e elétricos. As plantas se falam por meio de substâncias químicas que exalam no ar. Os animais, com seus sons, posturas e movimentos, também se comunicam entre si. Nós, seres humanos, precisamos falar, ouvir e conversar. Na era dos smartphones, talvez mais do que nunca, nosso cotidiano depende da comunicação. Vivemos na época conhecida como a Era da Informação. Porém, que utilidade a informação proporciona se não for comunicada? E o que dizer sobre a tarefa de encontrar a informação certa em meio a tantas mentiras e fake news? Diante de toda essa falta de informação, o livro do Apocalipse nos informa desde o início. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. Deus se comunica conosco por intermédio de sua palavra. Somos abençoados não só ao ler e ouvir sua palavra, mas também ao guardar as coisas nela escritas. E dentre as coisas escritas estão as três mensagens angélicas, que não só nos advertem quanto aos problemas que virão, como também nos mostram a única esperança a que podemos nos apegar. Comparando com o que está disponível em algumas redes e serviços de streaming, estas são as mensagens que realmente necessitamos ouvir. A primeira delas começa com as seguintes palavras: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Apocalipse 14:6. Quem é esse anjo? Tanto em hebraico quanto em grego, a palavra anjo significa mensageiro. Embora os anjos sejam seres sobrenaturais de outras partes do cosmo e venham com frequência trazer mensagens e informações para as transmitir ao povo de Deus, a Bíblia também aplica esse termo a mensageiros humanos. É possível que o caso mais óbvio seja o de João Batista. Em Mateus 11, verso 9 e 10, o próprio Jesus, após fazer uma rápida descrição de João e chamá-lo não somente de profeta, mas de muito mais do que um profeta, citou o Antigo Testamento, Malaquias 3:1, dizendo: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Jesus aplica esse texto a João, embora a palavra hebraica para mensageiro aqui seja a mesma usada em todo o Antigo Testamento para anjo, quando fazendo referência a esses seres sobrenaturais que, na maioria das suas aparições, trazem mensagens do céu para a terra. Em outras palavras, tanto seres humanos como anjos são mensageiros de Deus. No caso do primeiro anjo, dada a natureza simbólica do livro do Apocalipse e o contexto que se segue, de pregação ao mundo, o anjo é uma referência clara a mensageiros humanos, mas que possuem uma mensagem do céu. Ao longo de toda a Bíblia, podemos ver Deus usando pessoas para testemunhar ao mundo a seu respeito. Na grande comissão, Jesus disse: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versos 19 e 20. Ele direcionou essas palavras não a anjos, mas a seus discípulos, seus seguidores. São seres humanos que têm anunciado as boas notícias da salvação. Da mesma forma, são pessoas que vão anunciar as três mensagens angélicas, as quais consistem em uma espécie de grande comissão contextualizada para os últimos dias. Além disso, o texto diz que João viu outro anjo, subentendendo que vieram anjos anteriores. O livro de Apocalipse abrange a história da igreja desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. Ao longo desse tempo, por mais que muitos mensageiros angélicos tenham feito aparições na história cristã, como em Atos 12, verso 7, a disseminação do evangelho ao redor do mundo tem se realizado quase que exclusivamente por agentes e mensageiros humanos. O que então esses anjos mensageiros humanos com uma mensagem do céu têm a dizer que é tão importante e que pode nos dar esperança, apesar de vivermos nesse mundo cada vez mais catastrófico? Boas notícias. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Sabemos que evangelho é boa notícia. Mas o que especificamente a Bíblia quer dizer com esse termo? Um grande exemplo pode ser encontrado em Mateus 11, verso 5.
João Batista, o profeta que ajudou a anunciar a vinda de Jesus, havia sido encarcerado e, ao que tudo indicava, não sairia de lá vivo, como em Mateus 14:10. Desanimado no cárcere, começou a se questionar sobre Jesus, a ter dúvidas a seu respeito. Quando perguntou ao mestre se ele realmente era aquele que estava para vir, Mateus 11:3, isto é, o Messias, Cristo deu a seguinte resposta: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Versos 4 e 5 de Mateus. Jesus destaca que o Evangelho estava sendo pregado aos pobres. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz: As boas novas são pregadas aos pobres. A notícia boa e cheia de esperança é sobre Jesus Cristo e sua vinda à Terra. O Evangelho é a boa notícia do que Jesus Cristo fez por todas as pessoas do mundo. Mas o que ele fez? Se houve um tempo em que todos necessitam de uma boa notícia, esse tempo é agora, não é verdade? Então, qual é a boa notícia do Evangelho, o Evangelho eterno da primeira mensagem angélica? Para saber mais sobre o assunto, acesse o QR Code ou o link adv.st/convite4.